Olá, eu me chamo Alicia. Essa é a nossa segunda aula do estágio 3 em ensino médio. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Amapá. Essas informações vocês podem ver aqui embaixo. E hoje a nossa aula é sobre a caça às bruxas e o ideal feminino, né? Eu acho esse tema muito interessante, muito por eu pesquisar história das mulheres e fazer muitas pesquisas ao redor do recorte de gênero e recorte de raça. Então, esse tema é muito importante para mim, eu acho muito interessante de estudá-lo. Para a gente dar início à nossa aula, né, é interessante a gente sempre comentar sobre o contexto histórico do tema. E a nossa aula de hoje, ela tem esse contexto histórico do final do século XVI e XVII, com o fim do feudalismo, o que a gente entende como a Baixa Idade Média, e o início do capitalismo mercantil, que seria essa expedição dos grandes impérios-nações para outros continentes, como África, Ásia e a América. A caça às bruxas, nesse nosso tema de hoje, e eu quero que vocês levem isso para a vida, né? É que a caça às bruxas foi uma iniciativa política, e eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer como uma iniciativa política no decorrer do andamento do assunto. Deixa eu só ajeitar aqui o mouse para poder passar para vocês. Só um minuto. Aqui. Pronto. Passamos. Agora a gente vai começar a falar sobre quem eram as bruxas propriamente ditas. Eu sei que a gente sempre tem uma imagem de bruxas, acabou sendo algo ressignificado durante muitos anos, essa ideia do que eram as bruxas, mas sempre quando a gente pensa, por exemplo, em retratações de bruxa em filmes, na mídia no geral, sempre são ligadas às mulheres velhas. Sempre a representação de uma bruxa com nariz grande, com verrugas, é, chapéu pontudo. Então isso foi se crescendo, essa caracterização das bruxas em cima disso. Então, vou logo começar falando sobre a imagem da bruxa como uma mulher velha, né? Já que é a principal imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em bruxas. Eu estou usando aqui uma citação da Silvia Frederici, do livro dela, O Caliban e a Bruxa, que foi uma das minhas principais fontes de pesquisa, né? Aqui, ela comenta que está associada que a imagem da bruxa como uma mulher velha está associada ao fato de que as mulheres mais velhas eram também mais propensas que qualquer outra pessoa a resistir à destruição das relações comunais causadas pela difusão das relações capitalistas. Elas encarnavam o saber e a memória da comunidade. A caça às bruxas inverteu a imagem da mulher velha, tradicionalmente considerada sábia. Ela se tornou um símbolo de esterilidade e hostilidade à vida. Aqui a gente tem muitas informações. A primeira é que, nesse ponto, a gente precisa entender a relação das mulheres com o movimento herege. Herege significa aquela pessoa, ou no caso, grupos, que não compactuavam com as ideias difundidas por uma religião. Nesse caso específico do fim do feudalismo e início da era mercantil, a gente está falando sobre o catolicismo, né? Sobre a religião católica cristã. Então, a gente sempre sabe que na Idade Média, a população ela era muito ligada a deuses, seres mitológicos relacionados à colheita, ao sol, à chuva. Então, todas essas crenças para a Igreja Católica, que ganhou um terreno maior depois da queda do Império Romano, estavam ligadas a uma doutrina herege, né, que não tinha uma religião propriamente dita. Então, há toda essa esse conhecimento dos seres mitológicos, de deuses ligados a estações, a fenômenos meteorológicos, era algo, uma sabedoria ligada às pessoas mais velhas, especialmente às mulheres, né? E essa caça às bruxas acabou invertendo o papel dessas mulheres, junto com essa difusão das relações capitalistas, já que uma vez as relações de trabalho, as relações econômicas, né, elas estavam
bem mais relacionadas a uma busca por lucro, a uma busca por enriquecimento, ao desenvolvimento das cidades, à criação de novas classes sociais, como a burguesia, a, o desenvolvimento e a própria influência da Igreja Católica na sociedade. Então, isso tudo foi mudando e a relação das mulheres com os seus próprios corpos, que aqui eu destaco que essas ditas bruxas, né, eram mulheres que tentavam controlar suas funções reprodutivas através de métodos contraceptivos, como chás, como folhas, no próprio controle do parto e também a o domínio da, das crenças hereges estava muito mais concentrado na camada pobre. Então, as mulheres que eram tidas como bruxas eram mulheres, em sua maioria, camponesas pobres. Então, aqui a gente tem essa hostilidade à vida, né, esse símbolo da caça às bruxas como mulheres velhas relacionadas à esterilidade, porque elas não estavam mais em período reprodutivo, né, dentro do período reprodutivo, e uma hostilidade à vida porque elas eram encarregadas, por exemplo, a funções como parteiras, como curandeiras, então elas poderiam ter uma mobilidade maior entre as camadas, justamente por elas serem pessoas indispensáveis de um conhecimento que fazia com que a vida fosse curada, no caso das curandeiras, ou até mesmo iniciasse a vida no caso das parteiras. Então aqui a gente tem uma imagem de uma mulher que eu retirei do livro de um trabalho acadêmico, em que aqui em cima tem um demônio e essa mulher seria uma pedinte, no caso. Aqui, eu quero destacar como essa caça às bruxas aconteceu. Com o declínio dos índices populacionais e a formação de uma ideologia que enfatizava a centralidade do trabalho na vida econômica, introduziu-se nos códigos legais europeus sanções severas destinadas a castigar mulheres consideradas culpadas de crimes reprodutivos. Aqui é muito importante vocês entenderem que esse contexto de declínio dos índices populacionais está ligado às grandes expedições, como eu já citei anteriormente, proporcionadas pelos impérios-nações, né? Então, muitas pessoas acabaram se deslocando para os outros continentes dentro dessa ideia de procurar fortunas, de desbravar novas terras, e também ligada a grande baixa populacional que a peste negra causou na população europeia. Então, muita gente morreu. Então, essa ideia de que as mulheres elas conseguiam controlar a quantidade de filhos que elas poderiam ter através desses chás, dessa medicina tradicional, era um ponto em que o Estado, repetindo agora o contexto que na verdade, o conceito que eu tratei no início sobre uma política, né, em que agora não era interessante para o Estado que essas mulheres controlassem as suas reproduções, porque nós estávamos vivendo um período de declínio populacional, um período de crise de trabalho, né? Uma falta de mão de obra, então, de uma, consequentemente, estabilidade econômica. Então, é necessário que as pessoas pobres continuem se reproduzindo para gerar força de trabalho, né? Para conseguir criar uma força de trabalho reserva, né? É um contexto que eu estou trabalhando muito ligado a uma concepção marxista mesmo do desenvolvimento do capitalismo. E aqui a gente se instaura, então, uma intervenção do Estado na supervisão da sexualidade e da procriação e da vida familiar. Então, o Estado vem com uma vigilância maior sobre questões sexuais ligadas à não reprodução. Então, o sexo que não visava a reprodução era visto por maus olhos. A procriação que era interrompida era vista por maus olhos também. Mas é importante destacar que, num outro contexto, do início desse movimento herege, havia uma diferença entre as mulheres pobres
que utilizavam desses métodos motivados à dificuldade de prover essas crianças, né, e a sua própria alimentação, as mulheres que tinham um poder aquisitivo e que buscavam, através desses métodos contraceptivos, esconder um crime de fornicação ou de adultério. Então, existia uma diferença. Era aceitável uma mulher controlar a sua questão reprodutiva quando ela não tinha condição, mas não era tão aceitável assim se essa mulher utilizava desses métodos contraceptivos para esconder um crime de adultério, né? E aqui, nesse período da caça às bruxas, já não era aceitável nenhum tipo de controle reprodutivo, tendo em vista que a população precisava criar um excedente para poder garantir uma nova estabilidade econômica. Então, o Maleus Maleficaram, que foi um dos principais guias contra as bruxas, era uma cartilha, digamos assim, em que era detalhado como que acontecia os crimes realizados pelas bruxas, como se identificar umas bruxas, como os inquisidores e os caçadores de bruxas deveriam proceder caso encontrassem uma bruxa. E aqui eu trouxe uma ilustração, né, para que vocês conseguissem visualizar melhor o Maleus Maleficaram. E nesse contexto de caça às bruxas, elas se acusavam mulheres de sacrificar crianças para o demônio. Era algo muito encontrado, se vocês forem procurar o Maleus Maleficaram na internet traduzido para o português. Demonizava qualquer forma de controle da natalidade e também demonizava a sexualidade não reprodutiva, coisas que eu já tinha citado para vocês, mas que é bom sempre a gente voltar. O resultado dessas políticas de controle de natalidade e da política de caça às bruxas foi a escravização de mulheres à procriação. Enquanto que na Idade Média elas podiam usar métodos contraceptivos e elas haviam controle sobre o parto, como eu já tinha comentado para vocês, muitas mulheres elas estavam nas atividades de parteiras e de curandeiras, né? Era uma atividade essencialmente feminina durante esse período. E a partir de agora, os seus úteros eles se transformaram em território político, controlado por homens e pelo Estado. Aqui a gente pode até trazer por uma questão da atualidade, que é a questão do aborto. A questão do aborto ainda é muito debatida justamente por acabar dando o controle da mulher sobre o seu próprio corpo. Então, a partir do momento que a gente dá o controle da mulher sobre o seu próprio corpo, ela pode decidir ou não procriar ou ter filhos. E isso acabaria trazendo uma certa estabilidade que o capitalismo não quer. Por isso a questão do aborto ainda é muito debatida e ainda tem um grande discurso conservador em cima disso, justamente por ser algo que é controlado por homens e pelo Estado ainda. Então, a procriação ela foi colocada diretamente a serviço da acumulação capitalista, que é normalmente voltando na tecla de que é preciso fazer com que essas mulheres construam um exército reserva de mão de obra de indivíduos que vão estar apostos para qualquer crise do trabalho, para solucionar essa crise do trabalho e solucionar essa instabilidade econômica. A partir dessas políticas, ocorreu um afastamento das mulheres de atividades secularmente femininas, como eu já citei, que são as parteiras e as curandeiras, e também a expropriação dos saberes passados de geração em geração entre as mulheres, né? Aí, essa expropriação dos saberes é algo muito importante, porque existe, né, uma cultura, principalmente quando a gente pega para a Amazônia, de parteiras. Esse conhecimento de plantas, esse conhecimento sobre o corpo, sobre o parto, ele era algo levado de geração em geração e que a partir dessas políticas acabou se criando um medo das mulheres saberem sobre isso, de se falar sobre isso. Então, com o afastamento dessas mulheres de, de atividades que eram secularmente femininas, acabou se criando um domínio masculino sobre a medicina, né? E que acabou se levando, por exemplo, as mulheres estão muito ligadas à enfermagem, e é uma profissão muito ligada ao cuidado.
Mas, por exemplo, e a enfermagem, por ser uma profissão que é historicamente feminina, ela é muito mal paga. Enquanto que a medicina, que é um domínio mais masculino, né, é uma profissão muito bem vista, é socialmente buscada por muitos jovens, por ser uma profissão que, nesse momento da história, acabou sendo passada para os homens. Então, aí a gente vê uma perda de conhecimento, uma expropriação dos saberes, de práticas femininas, mas não só disso, de como eu comentei aqui sobre cadê? Sobre uma difusão, né, uma destruição das relações comunais causada por essa difusão das relações capitalistas, acabou se rompendo muito a própria relação, a própria ideia de comunidade, de companheirismo entre homens e mulheres dessa classe mais pobre, né? Acabou se criando um abismo entre os homens e as mulheres da classe trabalhadora, justamente ligado a essa ideia do Estado definir as relações agora baseadas unicamente em questões econômicas no desenvolvimento do capitalismo. Dessa forma, a caça às bruxas aprofundou o que eu estava comentando, né? A divisão entre mulheres e homens, inculcou nos homens o medo do poder das mulheres e destruiu um universo de práticas, crenças e sujeitos sociais cuja existência era incompatível com a disciplina do trabalho capitalista, redefinindo assim os principais elementos da reprodução social. Então acabou com essa ideia da caça às bruxas uma destruição total dessa, dessa relação entre homens e mulheres que estavam na mesma classe, acabou inculcando nos homens um medo dessas mulheres, aonde muitos acabavam não sabendo e desconfiando de suas próprias mulheres, suas próprias esposas, companheiras, acabou criando uma destruição desse universo de prática de saberes de plantas, de saberes de organização social, uma própria ruptura nessa identidade dos sujeitos, porque ela não correspondia mais com os ideais que o Estado queria. Então, acabou sendo uma mudança do que era uma classe de camponeses esperada, de uma organização social esperada para aquele momento. E aqui a gente tem uma das principais impactos, que é a redefinição da feminilidade, né, desse ideal feminino, em que ocorreu assim, o caminho, né, eu quero destacar o caminho percorrido até esse novo modelo de feminilidade, foi um grande processo que durou durante 2 séculos, mais de 2 séculos. Então, a gente teve o afastamento das mulheres do trabalho, no início foi o trabalho de parteiras e curandeiras, mas depois foi o início de qualquer trabalho, né? O casamento era tido como uma verdadeira carreira para essas mulheres, muito porque elas não conseguiam sobreviver sozinhas. E mesmo que essas mulheres recebessem um salário, elas eram muito mal vistas, porque uma mulher que conseguia ter um certo nível de autonomia, ela era ligada àquela antiga ideia da mulher do movimento herege, em que ela era autossuficiente, em que ela podia ter um controle, né, do seu processo reprodutivo, ter um controle sobre o seu corpo, ter um certo grau de equidade com os homens, né? Então, isso tudo acabou se rompendo e o principal caminho para que essa mulher conseguisse sobreviver e ficar viva era o casamento. A maior aspiração dessa mulher era o casamento por uma questão de sobrevivência mesmo. E as definições de mulheres como seres demoníacos e as práticas humilhantes às quais elas foram submetidas deixaram marcas na psique coletiva no senso de possibilidade. Então, se passaram 2 séculos dessa grande caça às bruxas, aonde mulheres eram tidas como bruxas, como demônias, como depravadas, como um símbolo de uma sexualidade desenfreada, de sedução dos homens, que acabou fazendo com que as mulheres se afastassem ao máximo de todas as possibilidades de qualquer ação que fizesse com que elas fossem relacionadas com com essa carapuça assim de bruxa,
e também de qualquer senso de coletividade, acabou se inculcando no ideal, né, na figura da mulher, algo muito isolado, algo muito solitário, individualista, enquanto que antes era tido como uma questão de coletividade, de comunidade. A partir da derrota que a Caça às Bruxas proporcionou ao universo de práticas femininas, que a gente já vem trabalhando há várias falas minhas passadas, ocorreu ao universo de práticas femininas, né, de relações coletivas e de sistemas de conhecimento que haviam sido base do poder das mulheres na Europa pré-capitalista, surge um modelo de feminilidade que acabava sendo correspondente com o que o governo e o próprio capitalismo queria, que era essa mulher e esposa ideal, esse modelo de passividade, de obediência, de castidade, de poucas palavras, sempre ocupada com as suas tarefas, não ocupadas com o trabalho fora de casa. Então, esse universo de novas práticas, essa nova definição da feminilidade, ela ocorreu muito ligada pelos séculos de tortura que as mulheres sofreram, como enforcamento, como sessões de tortura para que se descrevessem os ritos dos sabás, né, que eram as reuniões das bruxas. Então, assim, a gente pode perceber que o processo de caça às bruxas, ele não foi só um processo de caminhando já, né, para o final da nossa aula, infelizmente, apesar de ser um tema muito interessante, acabou sendo um processo que não só redefiniu essa feminilidade, mas também se instaurou como uma reconstrução das práticas econômicas e das próprias práticas de classe, com essa inserção do início do capitalismo, e acabou apagando a história de práticas femininas, desse universo de práticas femininas e de relações coletivas, e de um sistema organizacional de coletividade que englobava uma classe mais pobre na Europa do século XVI e XVII, e que acabou se estendendo, essa caça às bruxas se estendeu para os outros continentes em que os povos europeus estavam iniciando seu processo de dominação. Eu deixo aqui como sugestão a leitura do livro O Caliban e a Bruxa, e também o Eu Tituba, que é a história de uma bruxa na América. Então, eu deixo aqui como sugestão de leitura esses dois livros. Espero que a aula tenha sido produtiva para todos e até a próxima aula, ou, né? Até a próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.